Ok? Muito bem, eu sei que é uma honra poder falar com um grupo seleto de escritores, né? E a gente vai contribuir, né, dentro da questão da minha área, né? Embora a gente escreve, mas minha área principal eu sou psicólogo. E como que é essa questão do autoconhecimento? Algumas pessoas falaram de o que propõe, né, o que pretende para o ano de 2022. E às vezes as pessoas escrevem, têm receio de divulgar, algumas pessoas comentaram isso. E a gente, quando foi sugerido, eu vou compartilhar aqui, tá? Autoconhecimento, tá? Então, a partir de agora, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me interromper, né? Eu preparei um pouco de imagem aqui, dos slides, para a gente poder conversar nisso. Mas, a qualquer momento, pode interromper. A Dolores também está acompanhando, às vezes na tela eu posso não estar vendo aqui exatamente as perguntas, mas a gente vai repassando a todo momento, tá bom? Então, começamos. Autoconhecimento. Descubra os seus pontos fortes. Para começar, né, eu coloquei algumas frases de vários escritores aqui, começando com Anais Nin, uma escritora francesa, né? E a gente começa com a seguinte indagação: para que se conhecer? E ela tem uma frase que é muito interessante: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos, né? Isso é importante nós percebermos. É igual aquela brincadeira de olhar nuvens. Muito do que a gente vê nas nuvens são características não só de personalidade, mas projeções, visões, experiências nossas. Então, quanto mais nos conhecemos, nós podemos perceber essa diferença entre aquilo que eu vejo no outro e é meu também. Então, essa frase a gente inicia, por que conhecer? Pensando nisso. E o conteúdo de hoje, nós dividimos em três grandes blocos, mas a gente vai ver que ele é bem fácil de lidar. A gente vai apresentar, pode fazer pergunta em qualquer momento, e no final também a gente deixa para debate, e vocês podem, em qualquer momento, também estar, né, participando. Desenvolvimento pessoal, autoestima e realizar sem procrastinação, né? Deixamos isso por último, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade em lidar com essa procrastinação. E aqui, lógico, que em uma aula não dá da gente responder a tudo, mas dá de ter um direcionamento quanto a isso. O que você ouve, o que você pensa? Às vezes nós temos que ter essa diferenciação. O que nós ouvimos é importante, mas não é o determinante para nossas características, né? Isso significa que ouvir pessoas experientes, pessoas que estão numa certa jornada com a gente, isso é muito bom. Por isso, a Dolores muito bem criou essa família literária. E para mim é uma grande honra fazer parte desde o começo da família literária. E isso possibilita você ouvir, mas não ouvir qualquer um, mas aquelas pessoas que estão na mesma jornada, com mais ou menos experiências. Essas são questões que são importantes para nós. Qualquer comunidade de pessoas que estão buscando algo em comum é muito valioso. Mas mesmo assim, devemos pensar o que nós pensamos a nosso respeito. Quando falamos de autoconhecimento, isso é um ponto primordial. O que pensamos? E isso realmente faz como diferença na nossa vida. Por quê? Todo o nosso conceito, no autoconhecimento que nós temos, ele vai ter essas três grandes dimensões temporais: passado, presente e futuro. O passado é importantíssimo para nossas vidas, tanto com as partes de acertos, os erros, lembranças boas, lembranças ruins. Tudo que nós vivenciamos faz parte de quem nós somos. Entender o passado e, às vezes, em algumas situações, ressignificar o passado. Algumas pessoas têm certa dificuldade em expor suas ideias, de, às vezes, se mostrar diante dos outros, divulgar seu próprio material, né? Então, entender como isso aconteceu, mas também, principalmente, ressignificar esse passado. E o presente é o momento dessa ação. Esse é um grande processo, né? Quem você é hoje, o que você se tornou, como que é seus objetivos, seu foco no hoje. E o futuro, o que você pretende? É lógico que nós estamos falando aqui de uma maneira geral, mas quais são os seus sonhos enquanto escritor? Porque os sonhos, eles são aperfeiçoados, construídos e reconstruídos ao longo do dia. Nesses últimos anos de projetos,
da escritores contemporâneos, nós temos ouvido muito depoimento. Era um sonho que há muitos anos estava engavetado, eu não esperava conseguir escrever meu primeiro livro. É um sonho realizado. E, às vezes, um sonho que parecia inatingível para muitos. Só que agora outros sonhos vão sendo construídos, porque é um outro livro, uma nova ideia, um novo material, né? Então, esses são sonhos que vão sendo ampliados. É como uma casa que a gente amplia com o tempo. A ideia era uma casa, mas foi ampliando a família, foi crescendo, foi reformulando. Então, é natural que esses sonhos, essa expectativa futura, seja o tempo todo reinventada. E isso é um pouco do se conhecer, né? As experiências, o que se está no presente e o que se quer para o futuro. Não podia deixar de colocar, né, fora Coralina, uma frase que para nós é importante. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Desculpa, faltou um R aqui. Tá? Então, esse colher é o que nós estamos buscando ao longo de muito. E o que nós vamos colher? O que nós estamos semeando no hoje para colher amanhã? As poesias, as letras e sementes vão dar muitos frutos. E como trabalhar com esses frutos? Como pensar nisso? Né? Oi? Tá, só um minutinho que eu tenho que sair da tela aqui para aceitar. Tá? Então, então, pensar nesses frutos é justamente isso. Né? Então, só deixa eu confirmar aqui, vamos para a situação, ok? Essa frase de Coralina representa muito essa busca do autoconhecimento. É lógico que o autoconhecimento é uma jornada imensa por toda a vida. Mas é importante a gente entender esse presente, passado e futuro, andando juntos de mãos dadas. Né? E é isso que nós formamos um pouco dessa jornada. Aqui, né, eu coloquei algumas coisas só para indagar algumas reflexões. Eu dei aulas há muito tempo na área de personalidade humana e a gente define a personalidade como um padrão relativamente estável e duradouro de agir, comportar e pensar. É como nós agimos em determinadas situações, mas sempre temos o nosso perfil de como lidar, as nossas características. Mesmo podemos escrever textos sobre o mesmo assunto, mas tem a nossa individualidade presente. Isso é a personalidade. É a nossa marca em qualquer coisa que nós fazemos do jeito de falar, do jeito de escrever, do jeito de se comunicar, do jeito de se relacionar. Então, isso são características de personalidade. E aqui eu coloquei apenas algumas questões fatoriais, né, comparações, que é importante quando a gente fala nisso. Porque na personalidade, a gente costuma dizer que várias teorias tentam explicar por âmbitos diferentes. Um determina que somos mais hereditariedade ou mais ambiente que nos influencia. Outros, mais o crescimento ou a satisfação. Outros, a singularidade ou a universalidade. E outros, ou otimismo ou pessimismo. Isso, na verdade, é a base de todas as teorias psicológicas que nós temos, aqui resumindo em apenas 4 fatores, né, que são posições díspares. E, na verdade, independente de abordagens teóricas ou filosóficas que nós podemos estar seguindo, nós acreditamos um pouco mais nisso. Nós acreditamos que as nossas características são mais herdadas, são mais ambientais, é mais crescimento, satisfação, singularidade, universalidade, otimismo, pessimismo, e está tudo bem. Mas por que é importante a gente refletir sobre aquilo que nós acreditamos? Porque é a base disso que nós produziremos o nosso autoconhecimento e concordaremos ou não com uma trilha de conhecimento que pode ser através de livros, estudos, mentores, terapias, não importa. Minha conversa hoje aqui é para mostrar um pouco das formas de fazer esse autoconhecimento, né, de uma maneira sutil, né? E isso é primordial para a nossa produção. O título vai falar de conhecendo os pontos fortes e fracos. Né? Se você consegue realizar um tipo de tarefa com qualidade acima da média e quando quiser, essa habilidade é um ponto forte seu.
Por outro lado, um ponto fraco é a pouca capacidade de realizar algo com qualidade e consistência. Então, o que determina um ponto forte ou fraco é o quanto você domina da habilidade, o quanto você domina da necessidade naquelas situações. Então, nós podemos ter ponto fraco e se tornar ponto forte, né? Temos, no caso, não me lembro agora o nome, um jogador de basquete americano de 1,60 m, né? Eu tenho exatamente 1,60 m, né? E a maioria dos jogadores de basquete profissional da NBA é 2 metros, 2,5 m, 2,10 m. Então, raramente um 1,90 m, digamos, é considerado baixo. Então, como que alguém com uma diferença tão grande de estatura conseguiu superar suas características, já que seria uma dificuldade, para conseguir no esporte que a altura tem tanta referência, tanta importância? Ele utilizou o que ele tinha de pontos fracos, que era a própria estatura, e fez isso um ponto forte. Conseguir disputar bolas mais baixas, conseguir fazer roubadas de bola, fazer passes de bola, fazer remessos de três e não enterradas, né? Não que ele não consiga, mas o ponto principal dele se tornou arremessos longos. Então, ele pegou o que ele tinha de mais fraco e se tornou algo mais forte. Quando a gente pensa em produções, às vezes é isso. Às vezes é produzir daquela sua indagação, daquela sua dúvida, algo que você pesquisa, algo que você produz, algo que você sinta a necessidade de comunicar às pessoas. Às vezes, tem escritores que precisam estar num momento mais introspecto, né, mais reservado, às vezes até mais tristes, e ele utiliza esse ponto, que seria, de uma certa forma, uma fraqueza, por não estar bem, mas ele usa aquilo ali como algo forte, algo que leva ele a superar, algo que faz com que se torne uma qualidade. Então, nesse momento, é pensar quais são os pontos fortes, para que nós possamos transformar os pontos fracos e transformar em pontos fortes. E o que eu já tenho de ponto forte que vai me impulsionar a direcionar, né? Isso serve para qualquer coisa, né? Nós estamos falando aqui de uma família literária, não é qualquer família. É uma família que eu acredito que tem um ponto em comum: o amor pela literatura, pela produção, pela arte. Independente dos tipos de textos, né? Isso são estilos, são características da personalidade, mas tem um ponto comum. O que me faz mais forte, né? E o que ainda dificulta eu chegar ou realizar meus sonhos ou meus novos sonhos que vão ser reformulados, né? Na semana passada, perguntamos muito isso: o que pretendemos, né? E isso é um ponto crucial, né? Para a gente traçar uma jornada de busca de algo maior, né? Então, pensando nisso, o que quero mudar? Precisamos mudar tudo? Lógico que não. Nós somos seres em constante aperfeiçoamento, em constante desenvolvimento. O que eu quero que se torne fraco, era fraco, mas se tornar algo forte, algo consistente. O que eu preciso mudar em mim, que interfere nos meus sonhos, que atrapalha realizar meus sonhos, que faz com que eu procrastine. Então, é uma lista simples. Pense, faça 3 coisas que eu quero mudar em mim. Pense de uma forma tranquila. Isso pode ser reformulado a qualquer momento, mas no hoje, o que eu quero mudar, né? Isso é um ponto crucial. A gente colocou aqui um exemplo de uma meditação. Na verdade, a pessoa está numa posição de semilótus aqui, e isso é uma forma de olhar seu mundo interno. O introspecção significa simplesmente olhar-se para dentro de si. É lógico que, num dado momento, bem no começo da nossa fala, colocamos o que os outros falam de mim, que eu penso a meu respeito. Então, nós temos um momento de ouvir, ter feedback dos outros, que é importante, mas agora é o momento de pensar em relação a mim mesmo. E eu quero mudar de uma maneira introspecta, que eu penso a meu respeito. Ponto 2. Várias áreas de mudança, uma maior totalidade. Às vezes, né, a gente tem que avaliar muito um conceito que eu acho muito interessante, de Pareto, né, que a gente chama de 80-20. O matemático italiano, Pareto, ele vai colocar que há uma relação muito direta entre esses dois números, 20% e 80%. E isso serve para muitas áreas da nossa vida. Às vezes, uma mudança de 20% dos nossos hábitos
tem um impacto de 80% na nossa vida. Então, às vezes, não é uma grande mudança no sentido estrutural. São pequenas ações que causam um resultado imenso em cada atividade, em cada momento do que a gente pretende mudar. Então, é esse um ponto. Às vezes, não precisam fazer mudanças totais, mas pequenas mudanças causam um impacto maior na nossa vida. É apenas verificar que fatos ou que situações, às vezes, interferem no nosso dia a dia, no nosso momento. Cuidado com crenças que te aprisionam. A gente vai falar depois um pouquinho sobre o ato de escrever, né? Vou falar pela minha experiência, né? Eu sei que tem escritores aqui, às vezes, muito mais experientes do que eu, mas, nesse momento, é falar do que acreditamos. Existe uma expressão que a gente popular, que virou, né, expressão de São Tomé, é ver para crer, mas a gente costuma dizer que na psicologia é o contrário, é crer para ver. Nós vemos muito aquilo que acreditamos. Então, se nós não acreditamos em algumas coisas, isso se torna muito perigoso, porque às vezes algumas das coisas que nós acreditamos atrapalham as nossas conquistas, as nossas realizações. Então, o que nós acreditamos faz muita diferença. Henry Ford tem uma frase que diz que se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer maneira você tem toda a razão. Porque nós seremos diferenciados por aquilo que nós acreditamos, né? E às vezes nós colocamos muitas barreiras, né? Justamente sem perceber, e não é uma questão nossa. 80% do medo que nós temos nunca foi nosso, nós pegamos dos outros e incorporamos dentro de nós. Quando a gente trabalha os estudos ligados ao medo, isso é muito comum. Por que você tem medo? Não sei, eu repetia, né? E aí você vai repetindo medos que não cabe mais a você. E nunca coube, às vezes. Mas você achou que seria um fato. Exemplo, né? O medo da crítica ao escrever. E, às vezes, temos que avaliar que o escrever e o publicar é um momento, né? Tem um fato muito interessante na história de Saramago, quando Saramago escreveu e publicou 2 livros aos 20 e poucos anos de idade, foi um caminho, só que ele recebeu muitos não de editoras. E aí, praticamente 40 anos depois que ganhou o prêmio Nobel, né, aí, né, ele veio novas publicações. Então, ele ficou décadas da segunda para a terceira obra publicada. E é lógico, depois que ele ganhou notoriedade, fama, uma editora achou uma obra dele que estava lá para ser analisado há décadas. Né? Conseguiram achar, né? Não tinham jogado fora. E aí entraram em contato com o Saramago, que queriam publicar aquele projeto, aquela obra, que estava engavetada ali há muitas décadas. E, na época, o Saramago tinha passado mais de 40 anos que a obra tinha sido escrita, ele fez a seguinte questão para a editora, falou, olha, eu queria publicar aos 20 e poucos anos de idade. Eu concordava com tudo que eu escrevia aos 20 e poucos anos de idade. Hoje eu não concordo com nada que está escrito aí. Se fosse uma publicação aos 20 anos e tinha saído, hoje eu poderia ter até contrapor a minha própria ideia. Mas eu não vou publicar depois que eu discordo de tudo que eu acreditava quando eu tinha 20 anos de idade. E até foi uma questão judicial, porque ele escreveu um documento, né, juridicamente, que enquanto ele estivesse vivo, aquela obra nunca seria publicada. E depois, a filha dele, que teria o direito, né, dos trabalhos dele, quisesse publicar, tudo bem. Porque ele mudou muito nesse período da ideia que ele escreveu, do livro, ao momento que foi convidado, décadas depois, para publicar. Por isso, às vezes, a gente tem que pensar. Eu acredito, as coisas mudam, às vezes o assunto, não estou dizendo que o assunto no livro é descartável. Não são notícias que se perdem rapidamente, não é isso. Mas, às vezes, o momento que está se vivendo, ele é propício para aquilo. E, às vezes, se demorar muito, não só as circunstâncias podem ser contrárias, né, no sentido da mensagem ser adequada para o momento, como você mesmo pode discordar. Mas é bom que discorde quando é publicado. Você reformula, você amplia, né, e está tudo bem.
Tá? Então, às vezes é importante quando a gente pensa nesse receio da reação, qual o momento dessa publicação, né? Se você tem uma frase de um mentor brasileiro que fala: se você esperar algo estar perfeito para publicar, quer dizer que você já está fazendo isso atrasado, né? Então, você tem que fazer quando ele ainda está no momento de preparação, quando ele é coerente com o que você está buscando naquela situação. Leia e escreva a sua história. Todos nós temos biografias lindas. Somos heróis, heroínas que lutamos, batalhamos, vencemos. Às vezes a gente menospreza a nossa vivência. Quer dizer que todos deveriam escrever uma autobiografia? Não, isso vai da escolha, do estilo, escolha do que se quer divulgar. Mas a nossa vivência é importante. Leia e escreva a sua história. A sua história não precisa ser numa biografia. A sua história pode ser naquilo que você quer demonstrar, no verso, no conto, na crônica, em relatar a vida de outros, a demonstrar a sua cidade, não importa. Mas tudo são formas de escrever e você ter contato com o que você faz, né? Isso é algo importante, né? Não tenha receio de deixar a sua marca, que todos têm seu papel. E isso é uma jornada. Não existe um herói perfeito, que não tenha falhas, que não tenha errado. Todo aprendiz passou por experiências de erros e acertos. Precisou de auxílio de outros. Então, leia e escreva a sua história. Eu acho que o autoconhecimento é justamente aí. E por que a gente fala de ler e escrever a sua história quando estamos no assunto aqui, estamos falando de autoconhecimento? Porque nós esquecemos muitas vezes que nós fomos há 10 anos, 20 anos atrás. Às vezes até há 2, 3 anos. As coisas na vida é tão constante, a gente habitua tão rapidamente que a gente esquece, né? Eu tenho apenas 9 anos de Sinop, né? Mas a gente costuma fazer uma análise. Aquele que tem mais tempo. Vocês lembram de Sinop quando era sem asfalto? Às vezes a gente acostuma com o que está atual e esquece como era, né? O telefone fixo, digamos assim, era o único canal de comunicação, orelhão, e nossa vivência mesmo, nossa vivência enquanto estudo, enquanto ideias, enquanto dúvidas. Então, o autoconhecimento vai resgatar um pouco para entender essa jornada e a ler a nossa própria história, escrever essa nossa própria história, de diversas formas, seja no que a gente gosta de fazer, no que a gente propõe divulgar, ou seja apenas resgatando isso, aceitando e entendendo também as nossas origens. Se avalie constantemente. Avaliar não é apenas criticar, no sentido mais rígido da palavra. Avaliar. Avaliar como está a produção, como estão as suas ideias. Mas não é uma avaliação que tenta limitar, muito pelo contrário. É uma avaliação que sempre tente avançar mais, fortalecendo o que já está forte, mas ajudando a fortificar o que ainda é fraco. Essa é a se avaliar. Tem uma expressão japonesa que é muito interessante, que é Kaizen. O Kaizen significa uma filosofia de melhorar um pouco a cada dia. É o hoje melhor do que ontem. Só que o hoje é pior do que amanhã. Essa é a avaliação. Se eu me proponho a avaliar, significa que também eu estou propondo a possibilitar, melhorar, evoluir e desenvolver. Ok? Tranquilo? Tá? A gente vai, né, se criar perguntas, fique à vontade. E aqui a gente vai dar um outro ponto, né, que a gente colocou autoestima. A gente resumiu bem, né, lógico, que é essa a ideia, né? Autoestima, qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos de julgamento. Contente, satisfação, alegria, bem-estar. Essa é a autoestima, né? É de si mesmo, a estima que temos por nós, nos valorizar e, nos diversos aspectos,
Não precisamos ter medo que isso seja uma vaidade. É valorizar. Isso não é ofensivo aos outros. É se dar o valor corretamente. E estar satisfeito com o que tem. Isso não quer dizer uma acomodação. É entender que o que tem hoje é fundamental para se alcançar outras características, outras competências no amanhã. Né? Essa é uma confiança em si mesmo. A autoestima é isso. Quanto mais confio em mim mesmo, melhor me relaciono com as pessoas. Aqui uma frase do escritor Luiz Gasparetto: quem tem autoestima tem muita coragem, se mete em tudo, não tem medo de errar. Errar faz parte do aprendizado, errar faz parte do desenvolvimento. Minha experiência, né, eu falo quanto escritora, eu falo modestamente pequena, mas enquanto psicólogo um pouco mais, eu atuo como profissional há 20 anos, né? Ministrei aula durante muitos e muitos anos em universidades de graduação e pós-graduação, né, especialmente na área de psicologia. E quando nos cursos, capacitações, eu trabalho com psicólogos clínicos, trabalhando e ensinando algumas questões práticas para quem já é profissional na área, eu costumo indicar um livro que é Os 50 Erros que os Psicólogos Mais Cometem. E por que é tão fundamental? Porque esse livro não é um erro de gravidade, qual é mais grave ou menos grave, ele fala de quantidade, quais os erros mais cometidos. E um fato é, e isso partilhar para os escritores, que o maior erro que um psicólogo pode cometer é achar que ele não vai errar. Ele tem que abrir a possibilidade que pode estar cometendo um erro, para que ele não tenha arrogância, soberba em relação à pessoa que está diante dele. Então, saber que a possibilidade de errar é humano. Isso, na verdade, diminui a chance de erro. Se ele não aceitar que vai errar, ele está no caminho inadequado. É como querer que não exista imprevisto, querer que ele não seja humano. Então, os erros podem existir. Quer dizer que vai se aperfeiçoar. E, às vezes, os erros têm a ver simplesmente com prática, não são erros destrutivos. São apenas como a ideia que Saramago colocou, que não foi um erro que ele escreveu. O que ele escreveu era coerente com o momento que ele vivia. Isso não é um erro, é uma mudança de opinião. Então, às vezes, querer estar tudo certo pode ser um entrave para algumas situações, né? Então, quando nós falamos justamente desse autoestima, é esse apreço, é confiar. Então, como desenvolver a autoestima? A gente colocou aqui 10 pontos, né, bem sintéticos, para aumentar a autoestima, elevá-la cada vez mais. Primeiro, elimine a culpa. Toda culpa gera castigo. E toda culpa se elege um. Quando eu me culpo, eu vou me castigar. Quando eu culpo o outro, eu quero que o outro sofra. Isso é muito diferente de responsabilidade. Porque a culpa não pretende corrigir, não pretende remediar qualquer coisa, ele quer apenas um castigo. A responsabilidade não. Ela entende que, como uma grande pizza, eu tenho minha parcela, minha fatia, e eu tenho a capacidade de resolver o que me cabe, não o todo. E eu tento resolver a minha parcela. Então, a culpa é uma das coisas que mais atrapalha a autoestima, porque ela não resolve, ela apenas pune, ela castiga. E isso afeta a autoestima, porque a gente começa a não, como a gente está ali, não se apreciar, né? Não estar contente consigo mesmo. Não se compare com os outros. Ter um parâmetro de alguma coisa que você está desenvolvendo em um certo momento é saudável, mas a principal comparação é conosco mesmo. Porque você sabe o seu sonho, você sabe os seus objetivos. É o que você quer alcançar. Uma referência do que o outro faz, não, às vezes é bom, principalmente quando você está entrando em caminhos novos. Mas não uma comparação constante. Porque as jornadas são diferentes, os objetivos são diferentes. O escritor A tem um estilo, o B tem outro estilo, né? A maneira como ele construiu isso, a forma como ele construiu, ter uma referência é bom. Se inspirar é positivo. O comparar é diferente, porque quando você se inspira,
Você quer alcançar algo de uma maneira prazerosa, de uma maneira que tem uma admiração pelo outro. Mas o comparar, ele ignora a luta do outro, como se o outro fosse parte, às vezes, e só você é difícil. Essa é uma grande armadilha da comparação. A inspiração não, você se inspira, no sentido de que a pessoa tem algo, opa, então quer dizer que a pessoa batalha, eu também vou esforçar para conseguir isso. Isso é uma inspiração, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas a comparação, muitas vezes, ela ignora como se o outro fosse fácil para você, você não tem acesso, porque o outro teve facilidade e dificuldade. Não generalize suas experiências negativas. Isso é fundamental porque, às vezes, a gente erra e começamos a achar que sempre vai dar errado. Temos tropeços, sempre vai tropeçar. Não, isso é uma generalização. Às vezes, temos mais acertos do que erro, e normalmente temos. Só que, às vezes, a gente inverte a conta. Temos muito mais acertos. Só que, às vezes, temos algum erro nesse percurso, algum tropeço. E a gente começa a acreditar que sempre é tropeço. Então, todas as expressões muito generalizadas nesse aspecto, ela vai contra a autoestima. Nunca consigo, nunca dá certo, sempre comigo. Então, isso são generalizações de experiências negativas. E não é uma lógica. Né? Na verdade, sempre as coisas dão mais, uma frequência estatística dão mais certo do que errado. E em algumas situações não precisa dar certo todas as vezes. Com a expressão Thomas Edison, né? Ah, mas você já errou 1000 vezes. Ah, mas eu só preciso acertar uma para alcançar o meu experimento. Isso acontece muito nas nossas experiências enquanto escritores. Ah, mas você ouviu 10 não de editora, você só precisa ouvir um sim. Essa é a grande questão. Então, não generalize as experiências negativas. Tá? Isso é um ponto. E, às vezes, nesse ponto, as pessoas ficam muito receosas a críticas. As críticas, às vezes, são pontos de vista. Eu vou sair um pouquinho da parte de produção literária para dizer o que a gente é comum em relação a filmes. Às vezes, o filme mais contestado, mais massacrado até pela crítica, digamos, dos produtores, né, da indústria do cinema, às vezes é o que é mais aclamado pelo público. Quantas vezes a gente não viu isso? Então, qual é a crítica que realmente te importa? Qual que realmente te derruba? É a sua autocrítica, a maior parte das vezes. E afasta da sua persistência em relação aos seus sonhos e objetivos. Confie em si mesmo. Confie. Autoestima tem a ver com aceitação, autoaceitação. E a confiança em si é um dos pontos principais para que isso aconteça. Essa confiar em si mesmo. Seja mais compassivo com os erros. Compassivo é entender que você é humano. Não é permissivo. Não é errar de propósito. Não é ser negligente. Compassivo. Compassividade. Errou. Acolhe-se, digamos assim, permita-se lidar com isso. Entenda o que funciona para você. Às vezes, a gente tem tido um momento que a gente fala de métodos, né? Hoje a internet fala muito disso, e não está errado. O que você tem que entender é qual o método dá certo. Sim, às vezes os métodos são corretos. Mas como que faz funcionar para você? Como que você funciona? Tem pessoas que produzem melhor na manhã, tem pessoas que produzem melhor na madrugada, e está tudo bem. Alguns métodos, eles vão dar uma direção geral. E aí eu uso muito a expressão da placa de sinalização. Como que é a placa de sinalização? Você está chegando numa cidade e está lá escrito reduz a velocidade. Você vai reduzir? Acredito que a maioria das pessoas falou que sim. Mas aí depende de como você está. Se você está a 20 por hora, você vai parar o carro? A placa, ela é uma informação genérica. Ela subentende que as pessoas estão numa velocidade mais elevada ao chegar numa cidade. Então, ela diz que reduza. Porém, essa informação ela vai depender de como você está na estrada. Se você já está numa velocidade baixa, não faz sentido a placa para você.
Ela é uma informação. Então, você não tem que reduzir, porque você já está numa velocidade segura. Então, esse é um ponto de entender o que funciona. Fazer pequenas adaptações por causa do que a gente falou lá no início da sua personalidade, que tem a ver com o seu estilo, com a sua característica, com os seus objetivos e sonhos, né? Então, esse é um ponto crucial para nós entendermos um pouco de nós mesmos. Não quer dizer que o método não funcione. Quer dizer que algumas coisas, para mim, já está feito. Eu já estou no caminho. Leia mais livros. É uma informação geral. Tem pessoas aqui que eu sei que lê muito. Então, leia uma boa quantidade. Já está sendo feito. Então, não tem o que aumentar, né? Então, essa é uma questão. Escreva. Tem gente que escreve com muita frequência e escreve, né, muito bem, né? Já está no nível de excelência. Tem muitos escritores excelentes aqui. Então, entender que essa dinâmica ela é importante e ela já está, né, numa dimensão bem mais direta, né, de que a pessoa já está na velocidade correta. Seja sincera consigo mesmo. A sinceridade é importante. Por isso, não falamos da crítica, é sincero no que você propõe com você mesmo, né? Então, a autoestima é isso, essa sinceridade, uma sinceridade educada, né, conosco, de uma forma carinhosa mesmo, com acertos, com erros, defeitos, qualidades. Comece agradecendo. Eu sei que tem muita gente que já agradece, e isso amplia muito a conquista. Então, volta ao exemplo da prática. Então, continue agradecendo, não é começar, né? A gratidão é uma das forças mais importantes para a gente estar bem conosco e com o mundo. Ele é muito contrário do reclamar, né? Reclamar é clamar para que aconteça novamente aquilo de ruim que eu não quero. De certa forma, é esse o sentido do reclamar, é clamar de novo, né? E agradecimento é muito pelo contrário. É conseguir estar bem com o que tem. É conseguir perceber tudo isso que já é valioso. Comemore suas vitórias. É importante, né? Às vezes, estar ali no pódio é fundamental. Saborear da forma sua. Isso é seu, isso é individual. Mas a conquista é válida. Todos aqui que já pegaram o primeiro livro, a sensação daquele papel, a primeira escrita, saiu ali no forninho o livro. É comemorar. E isso se trata na literatura, mas se trata de vida. Do que para você é importante. E às vezes o outro pode não entender a importância toda, mas você importa. E você sabe esse valor. Então, para você é importante. E, acima de tudo, viva no presente. Isso nos prepara pontos, não só para melhorar a autoestima, mas para combater a procrastinação. Tá? E aqui nós estamos falando de procrastinação. Tranquilo? Tá? Então, vamos mais um pouquinho. Realização. É real, é realidade em ação. Realização versus procrastinação. A realização é a realidade transformadora pela ação persistente de quem age. A procrastinação é fuga de alcançar o que sonha. Evita-se não o sofrimento, mas o pódio da conquista. Então, a realização que existe. A gente costuma dizer que a realidade, independente de qual seja, é melhor do que das melhores fantasias, porque a realidade é que existe. E quando ela está em ação, ela transforma. Ela faz com que seja realmente algo poderoso. E a procrastinação tão falada, a gente tem N treinamentos na área de gestão do tempo, né, e todo esse processo, e as pessoas têm procrastinado cada vez mais, elas desviam. Às vezes, muitas informações fazem com que a pessoa fique confusa a tomar pequenas decisões. E adiam não aquilo que é ruim, mas aquilo que vai ajudá-lo a ter a sua realização, a sua paz, o seu sucesso, a sua conquista em si, né? Então, a procrastinação é evitar, é fugir daquilo que é importante. É negligenciar o que se faz mais importante. Um dos grandes psicólogos, né,
na história da psicologia, o William James costumava dizer, há mais de cento e poucos anos atrás, né? Nada é tão fatigante como a eterna espera de uma tarefa incompleta. Uma tarefa incompleta é muito fatigante, é muito cansativa, é muito decepcionante. E isso a gente tem ouvido muito, 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 né? Não só experiências nos consultórios, mas no dia a dia. Então, não procrastine felicidade, não procrastine realização. Por isso que eu falei, passado, presente e futuro. Se no passado fez, no presente mantenha-se, né, no completar. A sensação de completar é como, eu brinco muito, né, eu gosto de quebra-cabeças, e eu falo que é uma sensação muito prazerosa concluir um quebra-cabeça. Às vezes, né, a gente lida quebra-cabeças de 1.000 peças, e aí quando termina aquilo ali, você não tem nem. Você não vai querer guardar na caixa, porque quer ficar admirando, é bom. E às vezes a gente vive esse flow, o fruir que a psicologia positiva coloca, que é um estado de fluxo tão bom, que você parece que o tempo funciona diferente. E cada tarefa que a gente conclui, a gente tem mais endorfina, a gente se sente melhor, né? Neurologicamente faz diferença. Por quê? Existe um conceito de uma psicóloga russa chamada Zerganik, que ela foi há mais de 100 e poucos anos atrás, né? Que é de Zerganik, ela trabalhou com Vygotsky, e o que coloca? Tudo que eu não termino fica no cérebro em segundo plano até ser concluído. E isso significa, eu dou um exemplo bem básico de um navegador de internet, onde você abriu 40 páginas do seu navegador. E aí, você abriu 40 páginas e você apenas minimizou. Você não as fechou. Você pode não estar vendo, mas está consumindo memória, está te desgastando. Então, concluir pequenas tarefas faz toda a diferença. Então, a procrastinação, ela aumenta o sofrimento, a angústia e gera quadros imensos de ansiedade, porque interfere na autoestima e interfere no autoconhecimento também. Realize e não procrastine. O que de bom eu posso fazer agora mesmo? Às vezes a gente quer condições ideais e acha que é fazer grandes mudanças. Não, são coisas simples. Estamos falando de hábitos de escrever? Também, nós estamos falando de vida. Estamos falando de atividades esportivas, estamos falando do que for. Às vezes, pequenas ações podem ter um grande impacto. Eu sei que aqui não é o caso, porque são escritores, os escritores tendem a ler bem e muito, né? Mas eu costumo dizer para aqueles que ainda não têm hábito de ler, leia 10 páginas por dia. No ano é 3.650. Então, assim, aquilo que é feito com uma frequência, com uma persistência, por mais que seja pequeno, tem um grande impacto. O ato de escrever, ele passa justamente por isso, né? Eu sei que a vida tem a ser corrida, mas pequenos momentos fazem com que tenha grandes resultados a partir da frequência dessa repetição. Não precisa ser perfeito. Não, somos humanos. Vai ser perfeito? Não, vai ser melhor a cada dia. Essa é a grande questão. Qualquer ação, qualquer texto, ele vai se aperfeiçoar com o tempo, com a prática, com o estilo. É assim que se forma, né? A troca de ideias, opiniões, inspirações. Então, não precisa ser perfeito, tem que ser suficientemente bom, né? O que é suficiente bom? Eu comparo muito o exemplo de uma troca de pneu. Se você está na sua casa e não tem nenhum compromisso específico e vê que o pneu está furado, e você vai demorar 40 minutos para trocar um pneu, é suficientemente bom. Está ótimo. Você não é um piloto, não é um trocador de pneu de Fórmula 1 que tem que trocar o pneu em 7 segundos. Porque se for em 8, o carro já vai perder 3 posições. Tem a ver com a circunstância. O que é suficientemente bom é melhor do que o nada. Então, essa tentativa é importante. Então, não precisa ser perfeito. Tem que ser bom para quem você pretende, para a mensagem que você quer transmitir, para quem vai ler, é exatamente isso. Tá? Como posso facilitar isso?
Como posso facilitar a minha realização e não a procrastinação? Simplificar. Simplificar as coisas. Cuidado com armadilhas que colocam muito detalhe, muitas condições para iniciar. Alguns mais novos talvez não lembram, mas ou as pessoas da minha idade já lembram que era carro a álcool antigamente. Né? O que era carro a álcool? A expressão era igual carro a álcool. A pessoa acordava de manhã cedo, ia lá, ligava o carro, tomava banho, tomava café da manhã, se aprontava, depois o carro estava aquecido para poder sair com ele. Você demorava quase 30, 40 minutos esperando o carro esquentar. Isso parece um exagero, mas acontecia isso. Por que eu estou comparando isso? A procrastinação, às vezes, é isso. A pessoa cria um monte de detalhes para poder começar e não simplesmente começa. Ela não facilita o processo. Não, mas eu tenho que estar com a posição nisso, tenho que precisar desse material, disso. Quando veio, gastou mais tempo se preparando para a ação do que o tempo disponível para a ação. Então, facilite o início, facilite a situação em si. Processo e progresso são tudo. Processo, como se dá, ele vai estar automaticamente ligado ao progresso dessas ações. Né? É uma constância, são hábitos que são estabelecidos. Quanto mais a gente escreve, mais a gente quer escrever. A gente sabe muito bem disso. É prazeroso. E às vezes eu sei que às vezes o ritmo de trabalho não permite dar forma para todos, mas quando você está empolgado ali, o ritmo, você rende muito mais. Como, às vezes, quem tem hábito noturno entende muito bem o que eu vou falar. Às vezes, uma noite de produção vale mais do que uma semana de estudo. Eu falo isso, né, principalmente, eu brincava muito na época do mestrado. Uma noite que vai dormir às 5, 6 da manhã, escrevendo ali, às vezes vale mais do que 20 horas durante o dia, 30 horas durante o dia, tentando escrever e não sai quase nada. Então, aproveite os momentos que isso acontece. Isso são processos e, consequentemente, o progresso vem junto. Aqui um conceito de um grande psicólogo, Bandura, que ele vai falar o seguinte: crença nas capacidades de produzir efeitos por meio de ações é a autoeficácia. Então, a autoeficácia pode ser definida como as crenças das pessoas em suas capacidades de produzir efeitos desejados por meio de suas próprias ações e comportamentos. Nós influenciamos, nós somos pessoas que influenciam o nosso ambiente. A nossa capacidade de produzir esse efeito nos outros tem que ser valorizada, e principalmente por nós mesmos. Qual a capacidade? Isso é a autoeficácia. Né? As pessoas têm capacidade de produzir efeitos no texto, nas pessoas, tocar as pessoas. E, por fim, uma frase de César Pavese: é bom escrever, porque reúne as duas alegrias, falar sozinho e falar a uma multidão. Esse é um pouco, né, do que eu tenho para explanar aqui. E deixa eu fechar aqui. Opa. Ok, muito obrigado. Vamos conversar agora, né? Então, vamos. Opa, eu tenho que falar. Opa. Você tem que desligar o seu para falar. Não, pessoal. Quer ficar do meu lado? Vamos, então, alguém tem alguma pergunta? Eu tiro o som aqui e você fala para ele. Não vai dar, mano. Não adianta. Não adianta. Aqui dá pra... Não sei se estão me ouvindo, né? Eu estou na mesma sala, por isso que tem esse piada. Alguma pergunta sobre o que o Manuel acabou de colocar para nós? O que poderia complementar? Alguns professores que estão ali, né? Alguma pergunta? Olha, eu acho que o som está baixo para eles, tá? Vem cá. Eu prefiro você do meu lado. Só um pouquinho. Cadê? Eu não estou me vendo. Pronto. Manuel, boa noite. Boa noite.
Marlete chegou por aí, Enoque. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Maria de Fátima, quem mais está conosco? Boa noite. Eu queria dizer uma coisa. Sim, por favor. Tinha um professor que dizia o seguinte: quando pergunta se tem alguma dúvida e ninguém responde, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Muito bem, mas é isso mesmo, professor. Esse tema, para nós hoje, é muito importante pelo fato dos questionamentos que nós vamos trabalhar daqui por diante, né? O porquê eu escrevo, por que quero escrever. Quando nós falamos de uma escrita profissional, nós não estamos falando, é lógico que é bom, mas naquela questão de abandonar tudo e viver da escrita, né? Não é para isso que nós propomos essa escola, não é isso. Mas o que nós realmente queremos? Nós conhecemos, temos esse conhecimento, né, sobre nós mesmos, como foi muito bem colocado, ele deu uma ótima dica na questão dos contos aí, né? Quando eu vou relatar um fato da minha infância, um fato da minha cidade, eu preciso, né, ter a técnica, eu preciso saber o que escrever. Então, é importante para nós esses momentos assim de reflexão, de aula, de formação. Por quê? Muitos aí eu quero ir para o lado do conto, né? Então, esse é o momento. Vamos falar da poesia, da prosa, né? Essa semana mesmo eu recebi uma prosa poética, né? E a pessoa queria saber qual que era a diferença, se era um conto, se era uma poesia, o que era. E aí nós conversamos bastante, refletimos, né? E ela teve o conhecimento assim, que se tratava de uma prosa poética. Então, isso é importante, a gente saber, né, o que a gente realmente vai trabalhar. Né? Que tipo de literatura que nós estamos querendo colocar no mercado? Porque, vejamos bem, o fato de publicar um livro é uma responsabilidade imensa. Eu não vou dizer isso para assustar vocês, mas é uma responsabilidade muito grande. Ali, nós não sabemos quem vai. Por exemplo, eu vou fazer somente 10 exemplares. Espera aí, 10 exemplares eu vou presentear minha professora, o meu amigo, o amigo da... Esse livro vai chegar aonde? A quem? Né? E a gente precisa ter essa observação, né? Onde vai chegar. Então, a gente precisa, como eu fiz a pergunta no primeiro encontro, se um repórter chegasse para você, pedisse para você uma entrevista, para você falar sobre o seu livro, sua literatura, você saberia o que você iria responder, né? Então, isso é muito importante. Quero compartilhar aqui com a permissão da Marlete, né, Marlete? Que ela contasse um pouquinho das aventuras. Marlete, uma das nossas escritoras. A Marlete, se não me engano, somente um livro, que é o primeiro livro que ela não publicou aqui conosco, já tem uma imensidão de obra, e agora ela está fazendo um trabalho belíssimo com suas obras, com seus livros. E vamos dizer que lá no conhecimento, lá no início, ela talvez não pensava assim, poxa, eu vou chegar a isso com o meu livro, né? Ou será que ela já tinha essa ideia? Não, eu quero fazer esse livro porque eu quero chegar lá longe, né? Então, a gente precisa ter isso. Hoje, meu livro, né? Onde que eu quero chegar? Marlete, boa noite. Conta um pouquinho para nós das suas aventuras literárias. Desligado. Está desligado o seu microfone. Ok? Ok. Tá ouvindo? Beleza. Bom, eu posso dizer que eu aprendi com meu professor, doutor do mestrado, quando eu fui iniciar minha tese, ele dizia assim, não escreva nada
para deixar guardado. Escreva pensando a utilidade do que você vai escrever para você, a importância para você, a importância para a escola, enfim, e a importância para a sociedade. Então, tudo que eu escrevo, eu sempre penso nessas três porquês que o professor me colocou. Então, quando eu escrevi, que foi a questão da sexualidade, que veio, né, dessa tese de mestrado, doutorado, foi o livro do autista, que, na verdade, direcionado para o autista, eu não tinha planejado. As coisas vão acontecendo, você vai trabalhando nessa temática e, de repente, alguém te puxa para aquele caminho. Como eu tinha, né, já várias obras na questão da sexualidade, em 2019 me convidaram para mim fazer uma palestra no segundo Congresso Internacional do Autista, que aconteceu em Teresina, no Piauí. Aí eu fui, eu só tinha montado a palestra, mas não tinha nada impresso. E aí os pais, os professores que estiveram na palestra, pediram para que eu transformasse a minha palestra em livro. E foi o que eu fiz. E isso tem, assim, me dado muitas alegrias, porque agora, em dezembro, estive no terceiro Congresso Internacional do Autista em Fortaleza, e todos os livros que eu levei saíram, foram vendidos, e agora eu recebi um convite dessas coordenadoras do Congresso Internacional do Autista para estar em Teresina, no Piauí, fazendo formações para professores nos municípios de Teresina e de Piauí e no Maranhão também, sobre a inclusão. Então, eu estou trabalhando, de momento, especificamente, todos eles eu apresento, mas direcionados são dois, que é a sexualidade do autista, o direito ao próprio corpo, e a professora D, os alunos e a forma para consertar o mundo, que são dois tipos de exclusão, de certa forma, né? Um por ter autismo e outros são os alunos rejeitados das escolas, repetentes, exclusos da família, enfim, N fatores. Então, eu vou fazer as palestras, essa coordenadora me chamou para que eu fosse fazer as palestras e os municípios se comprometeriam de comprar meus livros. Então, eu de certa forma, dou a palestra inclusa nos livros. Então, eu vim de lá agora, né? Agorinha mesmo, eu saí da casa da Dolores falando, eu já tenho 200 livros, eu levei para lá 15, que é o que tinha, peguei todos os dados que estavam na editora, né? Levei, voltei sem nenhum, e agora eu tenho 200 livros para fazer, de momento, que foi em 4 cidades. E agora, na metade do mês que vem, eu vou novamente para lá para fazer o Maranhão. E aí, cada cidade se compromete de comprar livros. Então, assim, o porquê, para quê, qual é a importância para você, qual é a importância para a escola e qual é a importância para a sociedade, está muito bem respondida agora. Então, assim, e até as poesias, né, que eu fiz sobre a deficiência, né, que a deficiência humana não está no modo de agir, interagir, falar, e sim, a deficiência humana está na atrofia mental, nas mentes incapacitadas pela razão de amar, né? Então, todos os poemas também eles têm sempre um porquê, uma atitude, né, pedagógica ou de vida, de conhecimento vivido, experimentado, sentimentos, enfim. Eu acho que quando a gente escreve, a gente não pode pensar só na gente, escrever para mim, mas sim pensar qual é o público que eu vou atingir. E como na escola eu sempre tive esse público amplo, eu falo assim, eu tenho muitas ideias, né? E sempre vão aparecendo outras, apesar de que eu fui para lá, aí veio esse convite, né, para mim estar fazendo, ser coordenadora da inclusão lá, de certa forma, na venda dos livros e fazendo palestras, e também me chamaram para escrever um livro para a formação de jovens e adultos, que lá, naquela
associação, que é uma fundação que vai atender 6.400 alunos. Então, fui convidada para montar um livro para o aluno, né, de alfabetização de jovens e adultos. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque algumas coisas eu não planejei, elas vêm. E eu acho que quando a gente faz as coisas bem feitas, com amor, com carinho e dedicação, eu nunca, tipo assim, tive problema de pegar e comprar livros e doar os livros. Eu sempre comprei livros e doei muito livro. E continuo doando. Quando eu for nos municípios, primeira coisa que eu vou doar para as pessoas representantes. Aí eu faço sorteio também durante as palestras. Então, você motiva a população, você deixa a sua obra para que eles conheçam. E isso é muito importante. Então, a gente tem que, às vezes, é lógico que precisa do fundo capital, né, do capital para comprar, para fazer esse tipo de ação. Mas eu me sinto assim, mesmo às vezes não tendo esse dinheiro, eu dei um jeito de adquirir para não deixar faltar. E eu acho que o retorno ele vem quando você faz com amor, com dedicação às coisas. Eu acho que como diz, o universo ele né, só aproveita a nosso favor. E eu acho que é isso. Então, assim, me falta tempo para produzir mais. É isso. E aí, logo, logo, teremos o outro de inclusão, que eu estou fazendo junto com o Manuel, que até falei assim, vai ser muito importante, porque eu já mencionei esse livro, e o pessoal tem gostado muito, que vai ser um livro sobre o TDAH, porque todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou hiper, né? Então, vou falar de mim, da minha família, dos meus filhos, de como trabalhar na escola com alunos TDAH, fase a fase do desenvolvimento dos meus filhos, de como se deu esse processo de orientação, né, e tudo mais. E o Manuel também vai estar colocando a questão da parte da psicologia do TDAH também. E o livro vai se chamar Mente em Alerta, vivendo e convivendo com o transtorno, déficit, desatenção e hiperatividade. Então, eu acho assim, né? Só tenho que agradecer a tantos amigos, né? Que formam uma família, a gente se sente tão bem, um ampara o outro, e aí um convida o outro para fazer parte, e é isso, tudo muito bom. É uma aventura. Só aproveitar aqui uma questão do livro, tá? Falar para todos. Ele vai vir atualizado porque o CID-10 foi substituído agora em final de janeiro, tá? Agora já é o CID-11. Demorou 3 anos para sair a classificação internacional de doenças da OMS e a partir de janeiro já está vigorando. Ainda não tem nenhum livro no Brasil ainda disponível, né? Mas a gente tem acesso aos links da OMS, a nova nomenclatura, toda vez que a gente vai numa consulta, alguma coisa pede o CID, ele já foi todo reformulado, né? E aí vai estar incluindo muitas coisas, inclusive o TDAH teve algumas mudanças, né? Que antes era a letra F, e agora vai ser o número 6, e aí vem outras formas de nomenclatura também. Os números vão mudar, né? E já mudaram, na verdade, oficialmente já está valendo a partir de 30 de janeiro. Ótimo. Obrigada, Marlete. É muito importante essa sua participação, né? Fico grata, porque está aí a importância, quando você for fazer algo, se entregar por inteiro, né? Pensar que naquele momento tem um significado, né? E que virá muito mais, né? Em dobro, né? A tudo aquilo que nós disponibilizamos a fazer. Então, quando nós formos pensar, eu vou fazer um livro, mas pode pegar aqueles textos lá mesmo, qualquer jeito, coloca aí, vou participar pega o que você tiver e coloca na antologia. Não, a gente tem que pensar, observar o porquê fazer parte de uma família, né? O porquê fazer parte desse projeto. Porque amanhã ou depois isso tem significado, e muito, né? Então, isso é importante. Mais alguém? É isso aí. Então, assim, sim, pode ser. Se aventurar, né? Sim. Se joga. Eu vi alguém levantando a mãozinha aí. Todo mundo saiu?
Professor Josivaldo levantou para falar? Levantei, mas posso falar. Né? Eu tô hiper cansado hoje, foi um esforço vir para cá, mas eu quero manter, na medida do possível, a minha presença, que é um aprendizado muito grande. Primeiro, agradecer ao Manuel por a sua fala, que é de muito otimismo e de muita sabedoria. Muitas coisas me chamaram a atenção. E eu vinha comentando com a Grazi, que está ali também quietinha, mas ela não pode aparecer. Ela tem os motivos dela, que eu não vou contar. Nós estamos comentando aqui no Zap um bocado de coisa. Muita coisa me chamou atenção, mas duas coisas são importantes. Em um momento, o Manuel colocou assim: leia e escreva a sua história. Leia e escreva a sua história. Eu me lembro que não é simplesmente, eu compreendi assim, que não se refere apenas a você ler e escrever a história que você vai contar, mas a sua própria história. Sua história como pessoa. Então eu vejo assim, olha, como foi bom quando eu fazia mestrado, no finalzinho do meu mestrado, lá em Porto Alegre, uma professora já pós-doutora, bem mais nova que eu, né, que eu me tornei doutor em educação eu tenho 57 anos, já com 40 e pouco. A professora tinha 30 e já era pós-doutora. E ela dizia assim para a gente: meninos, vamos escrever a nossa história? Vamos fazer um livro da nossa história, da nossa autobiografia? E eu me lembro que eu perguntei para ela: mas quem vai querer saber da minha história? Quem vai querer comprar um livro com a minha história? Fosse de uma pessoa importante. E aí acabei escrevendo a minha autobiografia, todos nós, como uma disciplina do mestrado. E aí eu tive que correr atrás para saber de mim. E a minha história é bonita, e a sua é bonita, de todos nós é uma história linda. E eu escrevi essa história, ela deu 86 páginas. Só que não foi publicado, ficou aquele catatal perdido, serviu apenas para a disciplina, não foi possível. A minha história ficou lá, eu falei, mas a minha história é muito bacana. Agora, no doutorado, vou resumir, no doutorado, quando eu precisava encontrar elementos para poder pesquisar alunos violentos, e eu não tinha quais, eu pensei assim, vou transformar a minha história de vida em cordel. E como eu já tinha esse dom que Deus me deu, pela experiência que eu vivi no Nordeste, eu transformei a minha história de vida em literatura de cordel. Todinha. Eu achei muito bonito. E eu comecei a contar a história das pessoas em literatura de cordel. Quando eu comecei a me conhecer, eu falei, agora é diferente. Agora eu consigo fazer as coisas com mais ânimo. E aí eu me empenhei na literatura de cordel, fui muito discriminado na própria universidade, porque onde já se viu uma literatura de matuto, de gente do mato, de analfabeto, chegando na universidade, mas antes, depois que eu vi a minha história, sabe? Que eu vi a minha história muito ligada ao cordel, e eu falei, aí um amigo meu disse assim, ei, por que você não usa o seu cordel para poder trabalhar como um jeito de pesquisar esses alunos violentos? Eu ia saber, por exemplo, como é que eu ia perguntar para esses meninos que são presos, alguns já morreram, ficaram muito tempo na prisão, assaltaram muitas coisas por aqui, mas estudavam. Eu ia perguntar, escuta, você é um bandido? Como é que você se tornou um ladrão? Porque nunca. E, de repente, você transforma tudo isso em poesia. E aí, pulando essa parte, que uma hora dessa eu posso contar com mais detalhe, aí veio aquele sonho que o Manuel tocou aí muito bem nessa questão. O que é que você pretende? Qual é o seu ponto forte? Né? Qual é o seu sonho? O que você pretende profissionalmente? Eu já estou realizado profissionalmente. Agora, uma coisa é você escrever textos acadêmicos e se manter na universidade por 30 anos, mantendo seus textos acadêmicos num nível de respeito. Outra coisa é você escrever literalmente, dentro da literatura, a poesia,
sem ter formação poética, ter apenas a intuição e o gosto e a dedicação para o estudo. Aí, de repente, o meu sonho chegou. Quando uma professora disse para mim, no doutorado, quando eu levei a poesia de cordel, olha, com cordel, se você fosse meu aluno no doutorado, você ficaria 10 anos, nunca terminava o seu doutorado com essa linguagem chula do cordel no doutorado. E eu, com muita paciência e muito estudo, fui trazendo a literatura de cordel para dentro da universidade. A minha tese de doutorado, que depois eu posso disponibilizar, ela é uma mescla de literatura popular com linguagem acadêmica. E depois tornei-me um pesquisador da literatura de cordel, levando para a universidade a literatura de cordel como procedimento metodológico, junto com a filosofia, para poder incentivar a escrita, a literatura, o letramento na própria universidade, um letramento político. Por isso a escrita de Paulo Freire. Então a gente vai se encontrando. E aí, obviamente, eu preciso agradecer muito a editora, porque foi pela editora que os meus trabalhos começaram a ser vistos. Eu só tinha tese por enquanto. Agora a gente já tem até uma página. Isso é todos nós, isso é uma maravilha. Então, assim, elevar a literatura de cordel para uma dimensão acadêmica e científica, uma literatura que surgiu na Europa, mas que ela percorreu o Nordeste de uma forma muito exclusiva, assim, no sentido de exclusão social, daquele camarada analfabeto que não tinha oportunidade na formal, que não frequentou escola, e ele dizia da sua vida, e ele diz até hoje, e de repente isso vem como uma poesia, inclusive didático para as escolas e para dentro da universidade. E aí hoje a Unemate, campus de Sinop, tem pesquisa em cordel, sabe? Eu já tive 6 orientandos da graduação em cordel, já tive 3 mestrandos, não orientandos meus, que eu não orientando, 3 mestrandos na literatura de cordel, influenciados pelo nosso trabalho na universidade. Participei de uma defesa de tese de mestrado sobre literatura de cordel, coisa que não se via há 15 anos atrás na universidade. E se vê hoje, a partir de 2014, se vê, o cordel está fluindo. Ele precisa de um espaço, como uma disciplina, por exemplo, uma disciplina no curso de letras chamada literatura de cordel. Não como apenas uma análise de vício de linguagem, mas é uma conquista que nós estamos fazendo. Então, Dolores, colegas, Manuel, esse foi um sonho que está sendo realizado aos poucos, que a mostrar a literatura de cordel nesse patamar acadêmico, com uma linguagem acadêmica, mas a mensagem sem perder, por exemplo, o seu regionalismo, a sua regionalidade, a sua musicalidade. Então, eu digo assim, e a editora está me ajudando a fazer isso. Eu, daqui a 4 anos, me aposento da universidade, mas não da literatura. Então, eu digo assim, que a editora Ações Literárias despertou esse lado oculto que eu tinha lá guardado. Ele estava guardado, ele se manifestou com o doutorado, mas, de repente, ele não ia para frente se não tivesse a editora publicando e incentivando a gente. Então, assim, o meu ponto fraco, acho que o ponto forte de todos nós é a nossa poesia, nós. Eu tenho, assim, eu não vou dizer nome agora, mas um dia eu vou dizer. Entre o nosso grupo de poetas, eu estou fazendo uma seleção assim, de poetas que eu estou amando. Eu estou admirando muito as poesias. Não que os outros não... Mas tem sempre tem aquele... Assim como eu tenho o meu filósofo preferido, eu tenho, de repente, aqui no meio de nós, o meu poeta, a minha poetisa preferida, que eu leio e que eu falo, puxa vida, mas eu não consigo ir para esse ramo, para essa tendência literária, por exemplo, da Eide, da Marlete, exemplo, não consigo, não é o meu elan, a minha ligação. Mas, assim, eu procuro fazer essas coisas dentro da literatura de cordel, e eu vejo que está fazendo a diferença. Ela está fazendo a diferença, essas características. É isso que eu quero dizer. Aí eu fui anotando aqui. O ponto forte é nós fazemos nossas poesias.
O que eu quero mudar? Que foi uma pergunta que o Manuel fez. Aí eu botei um questionamento. Será que eu quero, nessa altura da minha vida profissional, né? Será que eu quero mudar? Mas a gente sabe que a gente muda até o último dia da nossa vida. A gente tem que precisar mudar, mas eu tenho alguma ambição profissional na literatura? Talvez eu seja despertado por vocês, que por enquanto a minha ambição, que a ambição é positiva, eu quero divulgar meus trabalhos, quero me fazer conhecido e quero fazer que a literatura de cordel seja respeitada. Então, por isso, assim, eu sempre me avaliei constantemente, como uma das questões que o Manuel colocou, eu sou uma pessoa que faço isso, me avalio, a minha autoestima é muito alta. Não significa que eu seja arrogante. A minha autoestima ela é muito alta em tudo que eu faço. Por isso que eu gostei daquele ali. A pessoa que tem autoestima, ele mete a cara num bocado de coisa sem ter medo de errar. E se errar, a gente acerta depois. Então, é nesse sentido. Agora, uma palavra. Procrastinar nunca. Nunca. Eu acho que nenhum de nós aqui pensa o contrário. Eu acho que os nossos sonhos, as conquistas dos nossos sonhos, sei que tem muitos colegas aqui, estão aqui, que ainda não estão no grupo, que desejam, por exemplo, mesmo essa profissionalização como escritor. Isso é fantástico. Eu acho que nós temos que lutar por isso e aproveitar essa faca e esse queijo que já está aberto para a gente, basta a gente corresponder com tudo isso. Então, essa é a minha contribuição de hoje, dizer assim que eu estou... Por isso que eu fiz um esforço de estar aqui hoje. Eu estou bem cansado, hoje nós tivemos um dia muito pesado na universidade, a morte de um amigo nosso, o professor Sérgio Guaraci, faleceu. Então, nós passamos o dia, eu, Graziella e outras pessoas, passamos praticamente o dia lá, dando apoio para a família, e depois tem as consequências de tudo isso para o nosso campus, em termos de reorganização. Nós chegamos bem cansativos, mas eu vou ouvir o Manuel, vou ouvir os colegas, porque eu faço parte dessa família, então eu tenho que estar junto. É isso, gente, por enquanto. Gratidão, professor. Muito obrigada. Fátima levantou a mão. Boa noite a todos. É que a fala do professor Josivaldo, ela me diz muita coisa. E assim como ele vai puxando ali a fala do professor Manuel. Pela seguinte, eu não tenho muita pretensão. Mas, se for o caso, eu quero ser escritora. Quero me profissionalizar, porque aposentada eu já estou. Então, agora eu preciso fazer da minha vida algo que eu guardei. Aí eu procrastinei, professor. Eu guardei por muito tempo, por falta de oportunidade. Porque não tinha uma família destas. Só tinha a vontade, o sonho, o desejo, mas não havia a família em quem eu pudesse me amparar. Quando eu fiz a graduação, eu já falei aqui que em toda aula eu escrevia um cordel. Mas ficava na turma, era ali para a galera, era sobre as nossas aulas. Eu tenho alguns aqui ainda. Até que um dia veio uma professora da Unicamp, Márcia Abreu, falar de literatura popular. E nesta fala da literatura popular, ela até me isentou da disciplina dela. E eu já fiquei com ela como se eu fosse monitora. Porque foram escrever história de vida, foram escrever textos de acordo com o que já conhecia das leituras, e eu escrevi um cordel sobre aquela aula, e mais um que era o trabalho da disciplina, que eu entrevistei um índio que... meu curso foi em Colíder, então eu encontrei um índio lá que estava em tratamento, chamado Takakrammetutiri, e eu entrevistei esse cidadão. E da entrevista dele, eu fiz um cordel que apresentei no final. Quer dizer, o meu cordel era apenas assim, para disciplina e tal.
Nunca imaginei que eu poderia um dia publicar um cordel em um livro de alguém, como foi para a antologia. Certo? Aí, ano passado, escrevi um cordel falando de Sinop com apenas 10 estrofes, sendo que Sinop dá para escrever 1000. Eu escrevi 10 estrofes e fui premiada. Olha, fiquei em terceiro lugar. Digo, gente, isso é divino. Eu preciso vir para esse grupo e fazer parte dessa família e colocar meu cordel lá. E aí ensaiei aquela autobiografia que mandei para o senhor. E são coisas assim. Por exemplo, eu estou escrevendo, eu postei naquela informação que pediram o que a gente gostaria de fazer, que eu tenho a ideia de produzir o meu livro, eu quero um livro solo, e o meu livro se chama Santuário. Ele já está desenhado, só precisa rechear com alguns detalhes. E o meu santuário é em cordel. E este santuário é minha família. Porque nós somos santos no nome. Então, é um santuário. Eu tenho um santuário. E é isso o meu desejo, publicar meu livro solo. E vai dar certo. Vai. Eu acredito que vai dar certo. Eu estou no caminho certo, na hora certa. Eu conto com vocês. Obrigada, doutor Josivaldo. O senhor é fantástico. E só está me dizendo que eu estou certinha. O cordel é minha vida. Eu nasci ouvindo cordel. Eu conto na biografia que meu pai comprava cordel na feira, levava para casa, porque era a literatura que a gente tinha. E foi nele que eu aprendi a ler. Ora, então estas coisas acontecem. E é por isso que eu estou me aventurando em ser escritora. Eu quero ser escritora. Eu quero participar. E não vou faltar aos encontros, às reuniões, às informações, elas são ricas. E eu preciso delas para me afirmar. Muito obrigada a todos pela contribuição. Eu agradeço de coração. Obrigada. Pode falar. Parabéns, obrigada. Maravilhosa a fala, a participação de todos. Isso nos deixa muito feliz, né? E com mais força e com mais confiança que nós estamos indo na direção certa, tá? E dessa forma, eu agradeço a vocês. Tem mais alguém que queira fazer uma colocação? Deixa eu ler um final de um poema que eu já li o livro todo, mas esse finalzinho, para mim, foi fundamental, que é o do Poemas Psicológicos, do Manuel. Eu já li todinho, aí eu acho que... Eu só vou ler o último estrofe do poema Motivação, que é isso que vai estar acontecendo conosco. É isso mesmo, os sonhos são seus, os objetivos e metas também. Antes de querer que outros te reconheçam, se reconheça e dedique-se, pois assim terá os motivos necessários para vencer em sua jornada. É isso que está nos motivando, né? Então, o poema do Manuel, Motivação, é fantástico. É isso que na minha concepção, Marlete deixou claro, né? A Maria de Fátima, né? Minha cordelista preferida, deixou claro. E todos nós também. A Eide, quando se manifestou no encontro passado, também deixou claro isso. Estamos motivados, isso é fundamental. Professora, é o desafio, cada pessoa se desafiar a si mesmo. Aí, você foi desafiado por si próprio, depois, para poder chegar. E eu também, pessoal, para que você vai escrever essa temática tão difícil?
tão complicadas para falar na sociedade. Mas se é para fazer o que os outros já fizeram, não há necessidade, né? Então, vamos fazer coisas novas, vamos nos desafiar e vamos subindo degraus. É isso aí, professor, é isso aí, professor, é isso aí, meus colegas, né? Vamos desafiar um pouquinho a cada dia e subindo, assim, degrau por degrau, chegaremos lá, né? Cada vez mais. Obrigada. Então, palmas para todos. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada por tudo.